Irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos à continuação de nosso curso básico em Teologia. Eu sou o pastor José Lauro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, seu dislike, faça seu comentário, a sua pergunta e ative o sininho de notificação. Isso é muito importante para nós aqui do canal e você vai ser notificado todas as vezes que nós postarmos o vídeo. Hoje nós vamos estar na primeira parte do livro de Isaías. Nós já estamos começando a comentar a respeito da seção da Bíblia chamada de Profetas Maiores. E o livro de Isaías é um livro bastante grande, são 66 capítulos. E nós vamos estar dividindo em 3 partes para que os vídeos não fiquem muito longos. Nós vamos estar na primeira parte abordando esses tópicos aqui: nome, autoria e data, detalhes da vida do profeta, experiências e seu chamado, o contexto histórico-político do livro, e dividimos em 2 partes, a primeira do capítulo 1 ao 39 e a segunda do capítulo 40 ao 66. E depois a situação religiosa. E depois vamos estar vendo outros assuntos pertinentes ao livro. Nome, autor e data. O título do livro é dado por causa do seu autor, o profeta Isaías, cujo nome significa o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva, né? É o título dado ao livro. E os estudiosos vão estar situando essa escrita em cerca de 740 e 680 a.C. O significado do nome de Isaías também revela o tema central do livro: a salvação provém do Senhor. A palavra salvação ela vai ocorrer 27 vezes nessa profecia e apenas 7 vezes nos textos de todos os outros profetas juntos. Então, em todos os outros profetas aparece apenas 7 vezes a palavra salvação, enquanto no livro de Isaías aparece 27 vezes. Algumas hipóteses foram recentemente levantadas em relação a este importante livro, afirmando que a autoria não seria do profeta Isaías, ou que o mesmo teria escrito apenas a primeira parte dos 66 capítulos atribuídos a ele. Nós entendemos que o livro de Isaías é um livro de um único autor e de extrema importância, já que contém maravilhosas e importantes profecias messiânicas. Se a gente for olhar, por exemplo, a tradição judaica, nunca teve dificuldade em aceitar a autoria de Isaías, apesar de ter 2 partes distintas, né? Até os papiros do Mar Morto incluem uma cópia completa do livro de Isaías sem nenhuma interrupção, significando que no século II a.C., o texto do profeta era aceito como um único livro e escrito por um único autor. Então, incontestável componente da palavra de Deus, Isaías foi realmente escrito pelo profeta filho de Amós e formando um único livro. A segunda parte é detalhes da vida do profeta Isaías. Nós vamos estar observando que Isaías nasceu em torno de 760, era filho de Amós, natural de Jerusalém. Segundo Isaías, foi um homem de sangue real. Era um homem aristocrata de linhagem nobre. Seu pai, Amós, era filho mais novo de Joás, que era rei de Judá. Então ele foi educado na corte e era muito conhecido entre o povo de Israel. Isaías profetizou durante o reinado de Uzias, de Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Ele também foi contemporâneo de Amós, de Oséias, que estavam profetizando na nação do norte, em Israel, e também de Miqueias, que profetizou no reino do sul, em Judá. E provavelmente foi influenciado por estes profetas. Ele começou seu ministério sendo chamado para profetizar no reino que morreu o rei Uzias, em 740 a.C. Muitos estudiosos costumam citar a tradição de que ele morrera como Marte, cerrado ao meio, no reinado de Manassés, com cerca de 120 anos de idade. Isaías ele era casado com uma profetisa, no capítulo 8, versículo 3 e o versículo 18, confirma isso, e que ele possuía pelo menos 2 filhos. O seu talento para escrever, seu conhecimento sobre os livros do Antigo Testamento, seu interesse na política judaica e seu acesso aos reis
sugere que ele era uma pessoa culta e influente em Jerusalém, que era a capital de Judá. É justificado Isaías ter recebido o título de príncipe dos profetas do Antigo Testamento. E qual a experiência e o chamado de Isaías? A gente pode entender que Isaías era um homem certo para a época certa, mas mesmo assim seu chamado aconteceu depois de uma experiência com Deus. Mesmo com devido preparo humano, o servo precisa ter a chancela e o chamado do Senhor. Que não façamos nada para Deus sem o chamado e a aprovação dele, não é verdade? Isaías teve uma grande experiência súbita, visual e audível com Deus. Ele ouviu o cântico dos serafins e a sublime voz do eterno Deus. A sua experiência com Deus Santo permitiu ver sua impureza, levando a confessar que ele era um homem de lábios impuros. Ele atende ao chamado de Deus para ser embaixador, um verdadeiro porta-voz, sem desistir de ser fiel ao Santo de Israel. E qual o contexto histórico e político que nós vamos ter do livro? É muito importante entender que, mesmo que existam inúmeros trechos proféticos apontando para um futuro, o livro de Isaías ele foi escrito também para os seus contemporâneos e dentro de um contexto político, histórico e cultural. A pregação de Isaías preocupa-se diretamente com os acontecimentos da época e devemos ter isso em mente ao estudar este belíssimo livro. O pano de fundo histórico do livro de Isaías está em 2 Reis, entre os capítulos 15 e o capítulo 20, e 2 Crônicas, dos capítulos 26 e 32. Na época de Isaías, Israel e Judá já havia se dividido em dois reinos há cerca de 150 anos. Israel, que se situava no norte, e Judá, que se situava no sul. E durante algum tempo, a Síria foi o principal inimigo estrangeiro de Israel. Então, depois da divisão do reino, contudo, a Síria se levanta como nação dominante. Então, quando você estiver lendo o livro de profeta Isaías, tem que ter essa noção que ele está entre o capítulo 15 e 20 de 2 Reis e entre o capítulo 26 e 32 de 2 Crônicas. Se você ler essas duas partes desses dois livros, você vai colocar Isaías dentro desse contexto aí. Depois nós dividimos o livro do profeta em duas partes. A primeira parte que vai do capítulo 1 ao capítulo 39 e a segunda do capítulo 40 ao capítulo 66. E o que a gente pode destacar nesta primeira parte? A Síria se expandiu grandemente e tinha como objetivo a dominação da Babilônia e do Egito. E como Israel e Judá ficavam no caminho, eles tornavam-se alvo estratégico de qualquer nação que desejava ampliar as suas conquistas. Então, nós vamos ter aqui pelo menos 5 situações nessa primeira parte que nós vamos estar observando. A primeira, a gente pode denominar de um tempo de refrigério. Durante esse período de aproximadamente 25 anos, de 823 a 745 aproximadamente, os assírios foram governados por uma sucessão de governantes fracos que foram incapazes de manter as conquistas dos imperadores anteriores. Então, os assírios tiveram problemas com uma batalha em sua fronteira norte e sucessivas ocorrências de pestes bubônicas que prejudicaram a população de maneira intensa. E essa fragilidade da Síria favoreceu principalmente Jeroboão, rei de Israel em 793 a 753 e Uzias de Judá em 792 a 740. Apesar de Judá e Israel não terem problemas com invasões estrangeiras, não desenvolveram uma vida com Deus a contento. Judá teve bons reis como Uzias, com 52 anos de próspero reinado, foi um dos reinados mais duradouros, e Jotão. Mas logo depois começou a falhar em sua vida com o Senhor. Israel já era mais endurecida, se apartando da vontade divina e sofrendo mais um juízo divino. Será que muitas vezes nós não somos assim também? Esquecemos de buscar a Deus nos tempos de refrigério e somente lembramos do Senhor nos dias maus. Quantas vezes a gente espera que aconteça
problemas ou situações como nós estamos vivenciando de pandemia para estarmos buscando a Deus? Será que sempre estamos prontos a nos submetermos às advertências proféticas da palavra de Deus? Provérbio nos ensina que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Você pode conferir em Provérbios 29 e 18. A segunda coisa que nós podemos destacar nessa primeira parte é a chegada de Tiglat-Pileser III ao poder. O tempo de certo refrigério por parte dos assírios chegou ao fim, quando em 745, um monarca assírio chamado Tiglat-Pileser III chega ao poder, deixando evidente que iria retomar o espaço e domínio da Síria. Terceira coisa é a guerra sírio-efraimita. Acaz, que ascendeu o trono de Judá em 735, não aceitou a proposta de Israel para formar uma coalizão sírio-israelita e enviou mensageiros ao rei assírio Tiglat-Pileser pedindo socorro e livramento da Síria a Israel. O Manual Bíblico da Sociedade Bíblica Brasileira afirma que, em razão disso, os assírios tomaram Damasco, que era a capital da Síria, em 732 e colocaram Oséias no trono de Israel no lugar de Peca. Além disso, ocuparam muitas cidades do norte de Israel. Segundo Reis, capítulo 16, nos mostra isso. A quarta coisa que nós destacamos também nessa primeira parte é a queda de Israel. O sucessor de Tiglat-Pileser III, que morreu em 727, foi Salmaneser, que apesar de não ter pulso do seu antecessor, deu prosseguimento ao projeto de expansão. Ele derrotou inúmeras insurreições, inclusive a de Oséias, rei de Israel, que se tornou servo de Salmaneser e lhe pagou tributo, mas também conspirou contra ele ao enviar presentes ao Egito e buscar uma aliança para se livrar do jugo da Síria. Nós vemos isso no livro de 2 Reis, no capítulo 17, versículos 3 e 4. Com a rebelião do rei Oséias, no capítulo 17 de 2 Reis, Salmaneser ataca Samaria, que era a capital de Israel, e após 3 anos de investida, conquista a cidade em 722 e 721. Durante esse sítio, Salmaneser morreu, mas seu sucessor, Sargão II, tomou Samaria, e Sargão II morreu em 704, e seu filho Senaqueribe toma o seu lugar. E por último, vamos estar vendo que em 701 houve a queda de Judá, com Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, rejeitando a submissão da Síria, governada por Senaqueribe, e revoltados, provoca a famosa campanha de Senaqueribe. A maior parte do reino do sul foi saqueada. O rei assírio vangloriou-se de ter encerrado Ezequias em Jerusalém como um pássaro na gaiola. Mas Jerusalém não foi destruída, pois quando o exército assírio de Senaqueribe ameaçava invadir a cidade de Jerusalém durante o reinado de Ezequias, o rei ouviu o conselho de Isaías e a cidade foi salva pelo próprio Senhor. Os capítulos 36 e 37 vão nos confirmar isso. E Ezequias permaneceu no trono, mas pagando tributo, assim como faria mais tarde o seu filho Manassés. Com isso, a gente encerra aqui a primeira parte. E na segunda parte, nós vamos destacar apenas uma coisa. Nós vamos ter o domínio babilônico sendo demonstrado nessa segunda parte. No século VII a.C., os assírios perderam o domínio internacional para os babilônicos. A capital da Síria foi destruída em 612 e os babilônicos invadiram Jerusalém. E nessa segunda parte, Isaías traz uma mensagem de consolação. Nós vemos também a graça de Deus e a promessa do Messias, o servo sofredor. O capítulo 53 de Isaías vai estar nos mostrando exatamente isso. E o último, nós vamos estar observando como era a situação religiosa. A religiosidade era bastante confusa. O povo recebia influências das tendências políticas e religiosas da época de Isaías. Os judeus passaram a idolatrar deuses das nações vizinhas. A gente vê em 2 Crônicas 28, né? De modo geral, Deus era considerado apenas mais um entre vários deuses. Contaminações com o baalismo, namoro com as
superstições do Oriente e a abominação da adoração a Moloque estava sendo tolerados, os profetas careciam de autoridade, ricos e pobres se curvavam na adoração a outros deuses, a devoção religiosa era formal, carecendo de compreensão do verdadeiro Deus, adivinhos e feiticeiros tinham muitos clientes, percebia-se em toda parte orgulho e autossatisfação, o que levava o povo a esquecer-se de qualquer dependência de Deus. Então, Isaías foi um homem do seu tempo, foi chamado por Deus, totalmente influenciado por essa visão inicial. E ele não se esquivou da sua responsabilidade. Isaías sabia que as escolhas erradas dos governantes e as omissões dos profetas e sacerdotes poderiam afetar uma nação, mas não deixou de anunciar a palavra mesmo quando ele estava sendo incompreendido. Em toda a sua vida ele pregou a justiça de Deus, advertiu contra juízo por causa do pecado e consolou o seu povo com o conhecimento do amor de Deus. Seu desejo de perdoar a todos, as glórias reservadas para aqueles que permanecessem fiéis a Ele, no caso, o nosso Deus. No próximo assunto, nós vamos estar vendo o renovo em Isaías. Está falando a respeito principalmente de Jesus Cristo. Afinal de contas, ele é chamado de profeta messiânico. E na próxima aula, nós vamos estar falando especificamente de Jesus Cristo no livro de Isaías. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus.